do primeiro em diante. Então, falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E o sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar? E aí nós começamos e eu vou pedir para orar. Ô Leonardo, você consegue orar para nós, por favor, Leonardo? Claro, Por ou favor. sim. Senhor Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Deus, para aprendermos um pouquinho mais da Tua Palavra, aprendermos um pouquinho mais sobre esse tema tão importante, Senhor. Aqui temos pessoas que são, como o pastor falou, pais, avós, e pessoas como eu que nem filhos têm ainda, Pai, mas que o Senhor possa, Deus, ensinar a cada um de nós naquelas áreas, Deus, que o Senhor sabe que precisamos, Senhor. Que o Senhor nos abençoe hoje, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Mas eu estou acostumado a ouvir esse texto aí ou na voz de um locutor de filme ou na voz do Cid Moreira. Dá mais medo, hein? Fica... é Sempre os caras falam verdade. com a voz de raiva, né? Deus, Deus, não furtarás. Pois é, cara. E a voz do Cid Moreira é de um Deus assustador, né? É isso mesmo. É de um Deus assustador. Olha, nós vamos conversar sobre isso já já, mas eu queria citar aqui rapidamente uma coisa. Gente, aí eu até lembrei do Leonardo orando aqui, e ele falou na oração, né? Porque eu fico pensando como que a gente tem estudado lá na sala dos jovens, como que essa. Oi! Que bom que temos uma mãe aí também, que bom te ver. Vocês dois, vocês precisam fazer a pesquisa, porque vocês são irmãos, velho. Vocês vão atrás dos pais de vocês, porque vocês dois são irmãos. Olha, é, a gente fica. Eu fico refletindo sempre sobre uma coisa assim. Todo mundo muito desesperado, cara. Todo mundo muito desesperado com trabalhar muito. Todo mundo muito desesperado com ter um emprego bom, com ter um concurso bom. E é verdade, é muito bom e é legal que seja assim. Mas, se a gente for pegar aquela sequência, que é tudo para Deus, a segunda coisa mais importante da vida da gente é a família da gente. Se a gente falhar na família, tudo que nós conseguimos aqui para baixo vai para o pau. Então, o terceiro é o trabalho, o quarto é a igreja, o quinto são as outras coisas, nosso partido político, nosso clube, nosso time, nosso qualquer coisa, né? Mas se a gente falhar nesse ponto aqui,
E aí nós somos capazes de lembrar de inúmeras pessoas que elas conseguiram até as coisas, mas elas falharam na família. Elas foram até boas de igreja, mas falharam na família. E quando falharam na família, as outras coisas vai tudo embora, né? Então eu fico lá no consultório atendendo casais, pessoas com problema na família, na igreja, problemas com família. Eu estava agora há pouco conversando aqui na frente, quase que ia trazer aqui, conversando com uma família que estava aqui em casa, agonia com um problema de família. E aí hoje nós vamos ver algumas coisas passando principalmente por esse lugar do filho. Qual é o lugar dos filhos na família? A nossa lição hoje vai falar de alguns problemas no lar. E esses problemas no lar, eles vão se tornando tão grandes na vida da família que em algum instante vai dando um certo desespero nos pais. Porque é um problema que vai crescendo e daí a pouco ninguém sabe o que fazer, porque chegou a hora que ninguém sabe o que fazer. Ontem eu tinha um rapaz de 27, 28 anos na minha frente chorando, porque assim, ele quer fazer agora o que não foi ensinado, não foi falado lá atrás. E aí, porque não foi falado lá atrás, ele agora não consegue fazer. E aí dá o desespero nele, né? E aí a gente fica procurando sempre assim uma culpa. Não tem uma culpa, mas tem uma culpa, que é o pai, a mãe. E aí quando a gente para para olhar, a gente para para olhar nos 10 mandamentos, você veja que Deus ele vai tratar. Deus vai tratar do problema da humanidade, da vida do seu povo. Ele vai colocar 10 mandamentos, só 10. Eu acho fantástico isso, porque é uma constituição formada por 10 leis para o mundo inteiro. E dentre essas leis, ele vai colocar a questão de um dia que a gente precisa tirar para poder descansar, para poder santificar, para poder consagrar. Porque é um dia que se para da atividade, porque a família precisa dele. Então, a nossa lição hoje é 18, aguarda no nosso caso, no domingo, né? Ele vai falar que Deus trabalhou 6 dias e o sétimo foi o sabate. E aí é bom que a gente converse hoje bem tranquilamente sobre isso aqui, para a gente entender bem esse conceito. O sétimo dia é o sabate. Tanto no livro de Êxodo, a gente viu aqui, como no livro do Deuteronômio, vai ser encontrado, mas o sétimo dia é o sábado. É o sabate. É bom lembrar isso. O texto vai falar lá que existe o primeiro, o terceiro, o quarto, o sexto e o sabate. Aí o sétimo é o sábado, né? Do Senhor. Não farás nenhuma obra. No sétimo dia, o sabate, Deus mandou que o povo descansasse. A palavra é sabate em grego. Em hebraico. Então, é bom a gente fazer isso assim, se a gente trouxer do português, fica, portanto, abençoou o dia do descanso e o santificou. Deus precisava descansar. Por que ele descansou? Vamos refletir sobre isso. Deus precisava descansar. Se ele não precisava, descansou. Ali quem estiver falando, tem que ligar o microfone. Eu acho para nos ensinar que nós precisamos descansar. Ele não precisava e não precisa, mas nós precisamos. Talvez para dar exemplo para a gente.
Para nos ensinar. Você falou, Stefano? Falar a mesma coisa. Talvez para nos ensinar também. Pastor, eu acho que talvez lembrar também, não só descanso, mas para que um dia nós pudéssemos parar e lembrar dele. Porque caso contrário, eu me perderia no trabalho, na atividade, no meu dia a dia. E olha, um dia você tem que parar, eu sei que você vai estar trabalhando o tempo todo, mas um dia você tem que parar e lembrar que existe Deus. Pelo menos você tem que lembrar todo dia, mas esse dia você vai tirar para lembrar de mim. Não sei, talvez seja isso. Será? Se o homem fizesse, se a lei dissesse para a gente assim, você vai trabalhar 5 horas por dia durante 7 dias. Vai ser só 5 horas, 7 dias. A gente trabalhar 5 horas. Para nós seria bom. A gente vai trabalhar todo dia, mas vai trabalhar só 5 horas. Para nós seria bom. Lá na roça trabalha todo dia, né? 5 horas. Todo dia. Veja, não cansaria. Mas e aí? Seria bom trabalhar todos os dias? Pastor, com a idade chegando, começa a perceber que não dá para trabalhar todo dia. Ô, Verônica, tá aí o negócio contigo, velho. Gaio, cara. Total. Ainda mais eu que sou mais velho que o gentil. Tô junto contigo, né, pastor? Desde a fundação da presbiteriana. Hoje eu cheguei agora 5h30 da tarde, a hora de eu tomar tererê. Eu deitei. E cochilei, cansado, cara. É doido. É veieira mesmo. Ô, gente boa, olha essa linha de pensamento que o Cláudio está colocando pra gente. Então, Deus não precisava descansar, porque ele não cansava fisicamente. E não precisava lembrar dele também. Lembrar dele, vou parar porque lembrar de mim. Mas é o exemplo que é dado para nós, que foi ensinado para nós, assim, que é a ideia de lembrar que nós não somos donos de nós mesmos, não vivemos para nós, não trabalhamos para nós. O sábado foi feito para nós. O texto vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A importância não é o sabate. A importância é o homem. Então, o conceito que é bíblico colocado para a gente não é uma lei, não é uma regra que ela deve ser cumprida por ela mesma. É uma lei que foi criada para o benefício do homem. E o benefício não é físico, não. Porque se a gente trabalhar só 5 horas por dia, se a gente trabalhar só 5 horas por dia, nós não íamos chegar no final da semana cansado, não. Não é um cansaço desesperador, não. A gente trabalhou 5 horas por dia, cara. E aí a gente fez lazer. Começou a trabalhar 7 horas da manhã, e meio-dia parou todos os dias. Tivesse uma lei dessa, ninguém ia morrer, não. O homem já trabalhou mais horas. Na época da Revolução Industrial, o homem já trabalhou mais horas. A questão não é essa. A questão é o tempo que a gente precisa tirar para lembrarmos que existe um Deus. Existe um Deus, existe uma família. E é um tempo que é especial para essa família. É um dia que a família precisa tirar para si. Então, os adventistas eles inverteram essa ordem, e eles acabaram colocando prioridade o sabate. Mas a questão não é o sabate. A questão é o homem em relação ao sabate. Agora,
Deus manteve para gente o padrão. Por quê? Porque a gente precisa tirar um dia para ele. Os cristãos resolveram fazer isso no primeiro dia. E aí é importante que está virando confusão de novo, né? Aí está todo mundo assistindo o programinha da Adventista e fica impressionado com isso. Assim. Por que a gente guarda domingo? A gente guarda porque o nosso dia não é o dia, é o conceito. O conceito é o sabate. Então, os cristãos lá nos primeiros cristãos, eles guardaram o sábado, que era o normal, que era o sabate. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Eles foram lá. Depois, depois eles se reuniram. Aí eles passaram a se reunir no sábado no templo. E domingo de manhã eles se reuniram para comemorar o dia do Senhor. Daí vem a palavra Dominus, que daí vem a palavra domingo. Então eles resolveram comemorar o dia do Senhor. Eles entenderam que a lei não dizia qual era o dia determinado. A lei dizia que tinha que ter um dia. Isso é tão forte que a Bíblia fala que a terra você tem que trabalhar a terra 6 anos, e o sétimo é o sabate. Ou seja, já não é mais um dia, é um ano, tempo de descanso. Então, a força da palavra sabate não é o dia, é o descanso. É o dia que a família precisa tirar para descansar, para santificar, para consagrar, para se dedicar ao outro dentro da família. Então, é um assunto bem simplesinho. Mas isso ainda cria confusão na cabeça nossa. Ô Verone, seu João Pontes, seu João Lopes, tadinho, seu cento e poucos anos, né? Viveu décadas na cabeça dele. Você ainda tem isso ainda. Ele ainda tem até hoje. Ele guarda o sábado. Mesmo sendo presbiteriano, ele guarda o sábado. E guarda o domingo também? Também. E o domingo, na verdade, vai para a igreja, né? Mas ele guarda mesmo o sábado. É porque a pessoa estuda, aí ela vai lá e olha literalmente o texto. A força do texto não é o dia, é o conceito. Assim como tem o conceito de descanso, ou seja, o sabate. Então, não é o dia, é o ano lá. Então, a questão da lei, ela para ser cumprida para a gente, é que a gente precisa trabalhar 6 dias e descansar o sétimo. Bom, a gente tem problema com relação a isso, não? Com relação ao conceito, não tem, mas com relação ao conceito, a gente ainda tem dúvida quanto a isso, está tudo bem. Ok, então vamos passar aqui. Olha, só que aí a gente compreender agora, trabalhar isso na família, qual é a noção disso? Na nossa vida de família. Então, o Cláudio está com a filhinha dele lá, com 1 ano e quê, Cláudio? 2 anos? Quase 3. Eita, pega. Faz 3 meses que vem. Caramba. Com 3 anos. O Cláudio vai ensinar para ela. Agora que é muito mais fácil isso. Ensinar para ela. O conceito não é só o descanso. É ensinar o conceito. E o Cláudio vai dirigir a família e vai dar à família um conceito que vai virar cultural. O que Deus fez? Ele estabeleceu nos 10 mandamentos um conceito que era para virar cultural. Eles tinham que entender para que isso virasse cultura deles, assim como a Páscoa, a festa dos tabernáculos, aquelas festas todas, a festa do Pentecostes. Eles tinham que fazer as festas a ponto daquilo ficar uma coisa cultural deles. Que eles entendessem que Israel tinha que se organizar em torno daquelas festas anuais, e tinha que se organizar em torno de uma vez por semana parar a família
e santificar. Hoje em dia, para nós, tirar, então assim, é para poder ir para a igreja. Eu sempre me lembro, toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro da musiquinha que eu aprendi a cantar quando eu era criança lá na escola dominical. E aí eu ficava muito incomodado porque tinha uma parte que falava assim, né? Hoje é domingo, vou dar ao meu vizinho convidar para lutar contra todo na escola dominical. Aí fala assim, bibim, de ônibus, vou partir. Já está na frente é bom se afastar. Na hora eu vou chegar. Não tinha ônibus. A gente não ia pegar ônibus lá em São José para poder ir para a igreja. Os meninos vinha de carroça lá do lado do sítio. Eu saía, atravessava três esquinas, estava na igreja. E aí esse ônibus, olha, uma musiquinha ensinada quando eu tinha 7, 8 anos. Virou cultural. Quando eu cheguei lá no lago do Apiara, as crianças chegavam de canoa. Domingo de manhãzinha, porque a igreja era lá dentro do lago. Então chegava de canoa. Aquilo era cultural. Então, a família vai aprender a cultura de que a gente vai à igreja, visita os irmãos, passeia como família, tira um dia para ler Bíblia, para fazer uma tarefa com criança, vai ensinar a criança, porque a criança vai aprendendo que aquele é dia do Senhor. Aquele é um dia de santificar. Então, o Antônio não dá para fazer mais, já estava grande, o Roberto fazer mais, porque os meninos já estavam grandes. Mas o Leonardo nem menino tem ainda. O Leonardo começar a botar na cabeça dele, é muito importante, cara. Eu vou ensinar isso para minha filha. Porque eu vou ensinar um dia por semana, ela precisa tirar para consagrar ao Criador. Tem um Criador. A família vai aprender que um dia da semana a gente para nos dedicar ao Criador, é a gratidão ao Criador. E a gente tá junto. Então veja, é um excelente costume, uma excelente cultura que a família vai estabelecer. Então, o Cláudio ainda dá tempo, o Leonardo dá tempo, a Stephanie dá tempo, o Pedro ainda dá tempo, Pedro, Stephanie. O Ambrosio já foi. O Ambrosio está na hora de ajudar os netos, como eu, né? Pode ajudar os netos, assim. Da gente lembrar, cara, não é religião, gente. É como que a vida da família, que é o nosso tema aqui, é como que a vida da família se organizou em cima de um costume cultural absolutamente saudável. Eu gosto quando eles faziam uma festa na Israel, que eles tinham que uma vez por ano, eles saíam da cidade, montavam acampamento, montavam as barracas, iam ficar nas barracas para poder lembrar como é que o povo antepassado deles viveram no deserto sob a bênção de Deus. Que era para eles não perderem isso. Porque senão eles iam ficar com as casas cada vez melhores, tudo esquecer de Deus. E esquecer que Deus fez. O domingo é isso. O domingo é aquele dia que Deus reservou o coração da família, para a família lembrar que existe um Deus. Então passa a ser da cultura da família. É possível? Não é possível? Qual é a dificuldade? Por que a gente falha um pouco nisso? Como é que acontece isso na nossa cabeça? O que vocês pensam sobre isso? Ou o comentário que você queira fazer, é difícil, a gente relaxa mesmo, não seria muito bom também por isso. Qual é a vantagem, qual é a dificuldade da gente guardar um dia na semana? Primeiro que a gente não guarda, aparece tantas coisas que não está aqui, que a gente poderia fazer, aparece a quantidade que aparece, programas que vão se criando durante o processo, que esse descanso desvirtua um pouco do que deveria ser, né? Visitar, estudar a leitura da palavra, estar com a família. Então aparece tantas coisas para o ser humano fazer hoje, foge um pouco dessa realidade, da finalidade desse descanso nosso.
Então a gente deixa essas coisas para fazer muitas. Passeio, almoço, uma série de coisas que a gente faz, mas e às vezes esquece da parte espiritual que tem que estar agregado nesse descanso. Tudo. Eu me envergonho quando eu vejo, sei, né, do jeito que é os adventistas. Os adventistas em algum momento eles chegam a exagerar, porque eles adoram o sábado, né? Mas a gente exagera por outro lado, por não valorizar nada, né, mesmo? Eu desliguei porque tava que receber alguém. Então, aí eu tava falando, né, que eu me envergonho dos adventistas, porque assim, eles tão grande que eles têm, que eles colocam sobre eles mesmos, né, assim, com relação a guardar esse sábado e tal. E o nosso, né, não seja o certo, pra mim é o certo, nosso jeito. Mas nem é tão pesado deles. E às vezes muitas das vezes a gente não consegue guardar. E fica tão difícil. E aí falando mesmo, é o priorizar. Então, aí assim, eu quero que a gente reflita sobre isso, assim, não é uma lei, não é a determinação legal para fazer por causa da regra, mas é compreender a ação de Deus em nosso favor. Aliás, todas as regras da lei é para nos proteger, né? É para o nosso bem. É para o bem da nossa família. O Léo está lembrando aqui que a esposa dele morou na fazenda quando era criança, e era o melhor parte quando eles acendiam algumas velas na sala, todos ficavam juntos na fazenda. A fazenda tem essas coisas. Então veja só, não é a questão da regra, mas como uma regra que nos oprime, mas como uma coisa saudável. Domingo vive um dia especial, cara. É o jeito que eu gosto. Levantei de manhã, fui para a igreja, voltei, ficamos tomando tereré ali, o almoço atrasou, ficamos até tarde, e ficou uma galera aqui em casa. Tudo irmãos. Eu acho isso fantástico, são irmãos da igreja. A gente juntou uma galera, tava Pedro, Diego, estava a Stephanie, que tá aqui, né? Tava como é que é? A Mariana, tava o genro lá do Israel, uma conversa cara, Israel entrosado com a gente, batendo papo, conversamos bastante sobre Bíblia, conversamos assuntos assim, às vezes o assunto que roda ali depois da escola dominical, é melhor até do que o assunto da escola dominical, porque a gente ficou discutindo por ali. A Luciane fez uma feijoada
feijoada branca lá, né? Tava minha família, da época Nayara, as meninas tudo. É gostoso. É a família vivendo. Mais tarde eu fui mais cedo para a congregação. E aí foi dia de Santa Ceia, na congregação, e toma Santa Ceia. E aí eu resolvi ficar lá para conversar, porque fazia tempo que eu não via os irmãos lá de bater papo. Encontrei a sobrinha do Ziel, que era um presbítero, que hoje está frequentando a igreja lá. Um dia especialíssimo. Veja, não significa nem que eu descansei fisicamente, mas eu descansei como pessoa, porque espiritualmente eu cuidei da minha família, compartilhei da comunhão com meus irmãos, e aí a família vai sendo construída dentro desse contexto. É esse aspecto, eu acho que a gente não para para compreender. Aí está com a família arrebentada, mas não sabe por quê. Porque faltaram algumas coisinhas essenciais que a palavra de Deus orientou. Fala, Stephanie. Stephanie levantou a mão, tirou? Não, enquanto vocês estavam falando a respeito de algumas dificuldades, e aí eu comecei a refletir sobre isso, e sempre eu caio nessa questão da prioridade, né? E aí eu comecei a buscar mais o pensamento, e eu pensei assim, cara, eu trabalho porque eu tenho necessidade de sustento, eu estudo porque eu tenho necessidade de ter um futuro melhor. Será que eu tenho tido a necessidade de colocar no meu coração que eu necessito também dessa questão de um alimento espiritual, de um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus? Porque quando a gente passa a ter necessidade, aquilo vira prioridade na nossa vida. Então é algo que a gente faz com naturalidade, já não é algo pesaroso, né? Então eu fico pensando na questão de será que nós colocamos como necessidade estar domingo na igreja, então, fazer aquilo que conforme manda a palavra, ser realmente aquela pessoa que nós devemos ser diante dessas coisas. Sim. Claro. Tá, eu vou tirar aqui porque tá o som do microfone. Eu acho que essa é a questão do Stephanie mesmo, porque veja, o que a humanidade está fazendo agora é entender que precisa descanso, até se a gente for pensar psicologia, se a gente for pensar medicina, que a família, que o corpo precisa, a gente vai pensando que a família precisa, e aí na igreja a gente assim, cara, é fundamental para a nossa vida, porque eu preciso descansar fisicamente, ter a comunhão da família, e eu preciso estar na presença do Senhor. Bom, gente boa. Então veja só. Esse é um tema para a gente falar, cara. Eu vou ter filhos amanhã, Leonardo. Eu vou ter filhos amanhã, cara. Eu preciso priorizar isso. Pro bem e pro mal. Naquela época, a igreja tinha problema com relação a algumas recreações. O crente ainda era meio separado, meio com relação, era quase como se fosse errado ter recreação. A gente não podia fazer um monte de coisa. Então o livrinho ele parece discutir o tema de uma maneira desatualizada, mas também é possível que a gente aprenda com essa ideia. A gente pode se divertir, pode, mais do que isso precisa se divertir, especialmente a infância e a juventude, essa fase da infância até a juventude, que é uma fase em que a criança está construindo seus costumes culturais, seus costumes emocionais, seus costumes familiares, mas ele está construindo inclusive sua rede neural, e a sua rede neural depende muito das vivências que a gente teve da infância. Então, a criança precisa brincar muito, os pais precisam providenciar alimentos saudáveis, mas também precisa providenciar roupa, mas também precisa providenciar
religião, mas também precisa providenciar lazer, recreação. O texto de Eclesiastes 8 a 10, aí alguém leia, por favor. Eclesiastes 11, 8 a 10, está aí na tela. Tá na tela, não? Tá na tela, não? É 8 a 10? 8 a 10? Tá na tela aí. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar que há dias de trevas, porque serão muitas. Tudo quanto sucede é verdade. Alegre-te, Vaidade, vamos. Vaidade. Alegre-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que te satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta-se, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida serão vaidade. Tudo está passando. A Bíblia vai recomendar essa necessidade que a gente tem de ter lazer, da gente se divertir. E lembrando que tudo passa. E o versículo 9 vai apontar para isso, assim, de que a gente precisa alegrar, recrear a formação de uma pessoa vai passar muito pelos bons hábitos, descansar a mente, desenvolver o espírito, companheirismo, oferecer oportunidade para a gente dar testemunho da nossa fé. Quando a gente está lá numa brincadeira diferente, a gente quer que a gente consegue dar testemunho. A Bíblia só faz uma recomendação, né? Que a gente possa se lembrar, lembra-te do teu Criador. Pronto. Então, a ideia é que a gente se divirta, que a gente aprenda, sempre lembrando, porém que todas as coisas Deus pedirá conta. Então, ao mesmo tempo que a gente deve providenciar o lazer, a gente tem que tomar cuidado em que lugar que a gente leva os filhos. Para onde é que os filhos vão? Que tipo de ambiente é esse? Né? Tem brincadeira que não é boa, tem lugar que não é bom, tem ambiente que não faz bem. Eu estava numa dessas férias aí, na verdade eu posso até me lembrar. Eu estava em janeiro do ano passado, a gente estava na casa do Rock. Para quem não conhece o Rock, está aí, né? O Rock é meu professor, meu guru aí. Nós estávamos na casa dele lá, e estavam as filhas, genro, e eu estava, e a gente estava conversando que a gente ia fazer a nossa festa lá. E lá no São José, nós que somos evangélicos, não participamos mesmo de algumas coisas, né? Não faz parte da nossa cultura de jeito de participar. Então, para nós, a gente não dança. Aqui tem essa coisa da brincadeira de dançar um forrozinho, de dança não sei aonde, de grava um vídeo dançando a musiquinha, não sei das quantas. Mas pra gente lá era pecado, esse negócio de crente dançar, não. E aí a gente tava discutindo porque o Rock estava organizando um baile lá. O São José, ele era o chefe do baile lá. E aí nada, cara. A festa cultural lá. Quem estava organizando na direção estava eu e o Rock. Aí de repente tinha um pastor e o presbítero organizando o forró. Né? Mas fala assim, a gente estava tendo essa discussão lá com a família. Assim, crente participa, não pode. E a gente continua mantendo assim, crente não vai a alguns ambientes, porque alguns ambientes não tem nada a ver com a gente. Ele é perigoso, ele dá mau testemunho, ele é lugar ruim. E aí a gente continua falando que não é bom para a igreja, que o crente não deve participar, que o crente não deve ir, que às vezes é um lugar que ninguém está fazendo nada errado.
Está lá num baile, às vezes a família ali dançando uma brincadeira, mas aquele não é um lugar bom pra gente. Ele é perigoso. Esses dias a gente assistiu a uma reportagem aí, do documentário que está passando, que eu não tenho a mínima possibilidade de assistir, coragem de assistir, que é o documentário sobre o Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, né? Impossível assistir aquele negócio. O sofrimento daqueles pais, aquele é um ambiente que é diversão, mas que a gente vamos proteger, né? Quando nós tínhamos aqui a nossa festa quando nós temos, eu lembro que lá no começo, aqui na cidade tem o show do Maracujá. Aí até foi o Aldésio que a gente invocando com o jovem fosse para lá. E aí o Aldésio falou assim, cara, faz uma festinha nossa. Que era uma festinha nossa, que era comer e fazer coisa da roça. E aí a festa foi crescendo, virou a festa do milho. Porque era essa ideia de a gente compreender que precisa ter lazer, diversão. A igreja precisa ter, nós vamos ensinar nossos filhos. Nós não podemos negar isso de nós mesmos, mas nós precisamos cuidar. Porque Deus continua sendo o nosso ponto de referência. Então, ele falou aqui sobre o domingo e falou sobre a recriação para a família. Eu vou entrar no para dar tempo a gente hoje. Porque no final, se a gente quiser fazer uma geral, a gente faz. O tema da ociosidade. Que eu falei que é o problema que eu tenho visto acontecendo muito, que é uma geração inteira. Eu vou colocar um vídeo. Mas eu não tenho uma lista só daqui. Um vídeo que eu gosto muito um vídeo do Amir Klink, colocando sobre a filha dele. Já até coloquei uma vez na igreja. Muitos problemas que alguns filhos estão tendo, que foram aprendidos na casa. Dentro de casa. Filho que a mãe não coloca filha para trabalhar em casa, não dá tarefa para o filho. Ontem o Gadeira estava aqui em casa, e estava falando toda a vida, todo que está ensinando ele fazer arroz, então ele está fazendo arroz, e o Gadeira estava falando legal, caramba, ensinar a fazer, botar os filhos para fazer. A Isabelle, a nossa sobrinha aqui, meio que mora com a gente, fez o arroz aqui, né? Já está com 10 anos, já 11 anos, aprender a fazer o arroz, porque a gente tem uma geração inteira que aprendeu a receber. Os pais fazem tudo, porque agora tem condição, então o filho não precisa mais fazer, faz de tudo. Todo mundo faz para eles, eles não têm necessidade. É muito ruim, né? Toda vez que eu falo assim, antigamente, quando a gente fala antigamente, é porque a gente já está velho mesmo assumindo, né? Antigamente, no meu tempo. Aí hoje um rapaz comecei a trabalhar com 9 anos. Pois é, trabalhei com 11 anos. Porque o cara estava na roça fazendo não sei o quê. Enfim, a gente não entra mais nessa coisa, porque são tempos diferentes. Mas o fato é, filho que não aprende a trabalhar na infância, ele se desenvolve como alguém egoísta, infeliz. Porque ele passa por aquele problema. Aí ele vai ter problema lá na família, com os irmãos, com os vizinhos, com colegas de trabalho. Porque lá no trabalho ele fazia as coisas, ele só sabe receber também. E aí trabalhar ajuda na formação do caráter. Uma pessoa que não aprende cumprir tarefas e assumir o seu papel, ela acaba sendo um mau caráter. Depois ninguém sabe por quê. Ele é ruim de equipe, ele é ruim de grupo, ele às vezes age desonestamente porque não foi ensinado. Então, assim, os pais, aquela conversa, a mãe que bota varrer a casa, aí a filha mal varrida. Aí a mãe fala assim, me dá vai lá e faz. O foco dela foi a tarefa. O foco não foi ensinar. A ideia é que a gente possa ensinar em casa
para que os filhos aprendam a ter satisfação naquilo que fazem. E quando elas têm satisfação naquilo que fazem, elas vão se tornar adultos mais felizes. Bom, vamos fechar aqui, para a gente ter esse tempinho para conversar um pouco. Olha, veja o que nós estamos falando, coisinhas muito simples, né? Muito elementares. Hoje ele falou de 3 coisas. A família aprender a organizar a sua casa de tal maneira que o dia do Senhor é separado para comunhão, para estar junto. Veja, uma família que foi comer pizza depois do culto está adorando. A família que foi para a piscina domingo à tarde também está adorando. É um tempo que tem de família, não é uma coisa errada a gente fazer isso, né? Agora, o problema é quando a gente não para lembrar do Criador, para ensinar os nossos filhos. Filho, hoje é dia do Senhor, então nós vamos para a igreja. Filho, é dia do Senhor, nós vamos ter um tempo junto. Filho, é dia do Senhor. Enfim, a gente vai trabalhando esse princípio. Segundo, dentro da lição de hoje, a gente aprender a fazer recreação com os nossos filhos, para que os filhos possam desenvolver-se. Mas nós vamos fazer isso lembrando para os nossos filhos que existe um Deus, que a gente não faz tudo que dá vontade na cabeça da gente, não. E terceiro, que a gente precisa ensinar nossos filhos a cumprir tarefas, trabalharem, fazerem, conseguir aquilo que eles querem e não apenas ganhar aquilo que eles querem. Tudo isso para mostrar para a gente assim, uma família pode crescer em torno de bons hábitos. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz semana passada. É difícil isso? Bora? É difícil isso? Não é difícil isso. Por que que tem ou por que que não tem? A gente tem. Pastor, na minha situação, eu acho que sim. Eu espero que para a Heloísa no futuro não seja. Como eu não cresci nessa cultura, para mim hoje ter essa disciplina e colocar isso como prioridade é difícil. Porque é algo cultural realmente, né? Não é uma coisa que um desejo do meu coração é me manter dentro dessa linha. Mas é difícil. Porque eu cresci 30, quase 40 anos numa cultura diferente. E aí eu espero que para a Heloísa não seja, porque a gente quer que ela tenha essa... Que para ela seja normal, seja comum e seja... que ela coloque como prioridade. Então, realmente, você colocar isso desde pequena é muito importante. Perfeito. Qualquer outro hábito. Você fazer uma reeducação alimentar, tudo é muito difícil. Você... criar um novo hábito é muito difícil, mas quando está bem mais velho, né? Então, assim, quando é criança, é muito mais fácil. Diz que papagaio velho não aprende a falar, né? Gente, muito legal essa palavra, hein? Muito legal essa palavra, viu, Leonardo, Pedro, Breno, o povo que não tem filho aí, Alan, que já está com o filho pronto aí na barriga da esposa, né, Alan? Muito importante essa fala. Se a gente ensinar na infância, vai. O duro é a gente ensinar um negócio que a gente também não tem, né? Ensinar algo que a gente não tem. Mas por isso que é importante a gente parar para fazer esse tipo de reflexão. Caramba, velho, eu tenho que fazer isso. Eu gosto de olhar a família do Ambrósio, porque o Ambrósio criou pelo menos na casa dele, né, as 3 meninas. A Selma foi criada num ambiente evangélico, mas eles não criaram as meninas. Aí, hoje em dia, eu estava domingo lá vendo a Adriana cantando lá na frente, cara, com aquela... E eu estava pensando assim, meu Deus, que coisa linda. Porque Deus, no meio do caminho, trabalhou a vida da Adriana, agora ela está podendo criar as filhas dela. Porque aí a gente toma decisão, né? É uma decisão de falar, cara, eu não tinha, mas meu filho vai ter. Eu vou ensinar. Porque, gente, aí que eu falo, é criar a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, a nossa família. Por exemplo, o caráter que o
lá que eu fui criado, assim, da maneira muito rígida, acrescentou alguns caráteres na minha vida, mas foi totalmente diferente do caráter que naturalmente as minhas filhas foram adquirindo. Porque o meu foi mais para andar na linha, foi mais na base da brutalidade mesmo, né? De peia, de palavras de esculhambação, palavra que ofende, né? E já as minhas já foi um tratamento mais diferente, mas tomaram uma linha que, graças a Deus, eu não tive muito trabalho de colocar ela naquela linha de educação, assim, elas foram adquirindo naturalmente, né? E do meio para cá, dos anos para cá, a mudança na minha vida ajudou muito como eu penso, o meu modo de agir, de criar minhas filhas, né? Mudou o meu comportamento, para elas terem visão que o meu comportamento mudou de anos atrás, né? Né? Então, eu me preocupar muito com o meu comportamento para enxergar em mim um comportamento adequado de um pai. Né? Muito bom, muito bom. Gente boa, até escrevi aí, ó. Vamos parar e vamos orar pela nossa família? Se você puder em casa, ora, né? Mas eu vou parar a orar aqui. Toma uma decisão no seu coração, irmão. Você que é jovem, você que está construindo a coisa mais importante da tua vida, não é um palácio, é uma família. Né? Então, toma uma decisão no teu coração de falar, Senhor, eu quero criar a minha família de acordo com aquilo que a palavra vai ensinando para a gente, né? Pai, eu quero interceder pela vida da minha família, dos meus netos, das minhas netas, eu quero interceder pela vida das minhas filhas, pela minha esposa, pela minha família. Quero interceder pela família de cada pessoa aqui, daqueles que têm seus netos e netas, daqueles que têm seus filhos e filhas, daqueles que não têm filhos ainda, mas estão grávidos ou estão com suas crianças pequenas, daqueles que não são casados ainda e que pretendem um dia, ou que são casados e ainda não